Boa tarde, alunos, tudo bem? Sou a professora Ana Maria e vou falar agora com vocês sobre a sexta apostila. Desta vez iremos trabalhar um texto de opinião, que vai falar sobre internet e impunidade. Mas para isso vamos contar algumas características deste gênero textual. Aí você tem a apresentação, que depois você vai ler para não tomar muito tempo. E vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, um texto de opinião. Como artigo de opinião, né? Como o nome já sugere, é um texto opinativo, de cunho argumentativo. Para você argumentar, você tem que ter conhecimento, né? E você pode usar alguns tipos de argumentos. Você pode usar argumentos por autoridade, argumentos por exemplificação, argumentos por estatísticas, ou argumentos por raciocínio lógico, né? O autor, então, ele tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, daí artigo de opinião. Mas para isso ele tem que defender essa tese, ele tem que defender o que ele pensa. Qual é o principal objetivo do artigo? É informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Então, quando ele fala informar, ele vai só dizer o que ele pensa. Agora, persuadir é fazer com que o leitor ele mude de opinião e reflita, né, sobre o que está sendo colocado. E o outro slide vai falar sobre as características deste gênero, que é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. No caso, internet e impunidade. Ele vai circular em vários meios de comunicação, dentre eles jornais, revistas e próprios sites, né? Hoje há vários meios de comunicação que eles podem estar circulando. Outra característica é o título do texto, geralmente polêmico, né? Que dessa forma ele vai chamar a atenção do leitor, provocando-o para ler ali a matéria, o artigo. E ele é um texto que exige a variedade padrão da língua, ou seja, a linguagem formal. Por isso é necessário, né, que você tenha conhecimento da língua formal, para que o seu texto, no caso, se você for escrever, né, você escreva com coesão e com coerência. Daí nós estudamos as orações subordinadas e coordenadas. Esse gênero também, ele apresenta uma estrutura básica. Tá? Vamos ver quais são. Elas são 3 estruturas. Aí, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí tem um esquema para você ver. Primeiramente o título, né? É um título chamativo, como já vimos. A introdução, que vai ser a contextualização, né? O problema e a tese vai ficar lá no primeiro parágrafo do texto. O desenvolvimento, que vai apresentar aí os argumentos e as justificativas. E a conclusão, em que você vai apresentar uma possível solução para o problema que você mencionou lá na introdução e também a justificativa no desenvolvimento. Aí agora vamos ver por parte o que é a introdução. Bom, a introdução, ela ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai ser apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. Tá? Por isso que o tema é polêmico. Depois, o parágrafo é introdutório, deve ser norteador de toda a discussão que vem a seguir. Então, eu não posso mudar o assunto. Se eu estou falando sobre internet e impunidade, eu vou seguir falando dessa temática. O desenvolvimento é a parte mais extensa do texto. E, geralmente ela é 3 parágrafos, dependendo da quantidade de argumentos que você usar, você vai justificar, né? 1, 2, 3 argumentos, assim como você colocou lá na introdução. Deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Então, o seu papel é convencer, persuadir ou informar, né, o seu leitor. Prenda a atenção dos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. Então, a forma como você vai escrever é importante para prender o seu leitor, né? E
obviamente, defender as suas ideias. E o final é a conclusão. É o momento de mostrar sua resolução sobre o problema, né? O que foi apresentado e o que foi defendido. Por isso, apresente uma proposta de solução para o problema discutido. Você vai apresentar uma proposta, tá? Você pode observar que lá no texto que vocês vão analisar, por enquanto vocês não vão escrever, vocês vão só interpretar, mas você tem que saber quais são as partes que compõem um texto argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Após vocês assistirem esta aula, vocês irão ler o texto e responder as questões propostas. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.